Boa noite, catequizandos! Tudo bom? Como passaram a semana? Graças a Deus, todos bem, né? Estamos aqui para o nosso sexto encontro hoje. Então, corre lá, pega a nossa Bíblia, um santinho, uma velinha, nosso livro, nosso lápis, a borracha e vamos acompanhando para acompanhar a leitura da Bíblia, para já ir fazendo os compromissos, né? Então preste bem atenção hoje no nosso tema, tá bom? Hoje o nosso tema, Deus tem um plano para nós. Para quê? Para nos fazer felizes. Deus tem um plano para nos fazer felizes, tá bom? Então vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Pedindo ao nosso bom Deus, né? Para que Ele nos ajude a entender, ter um bom discernimento, que o Espírito nos dê, né? O Espírito Santo nos dê o entendimento, né? Que a gente sempre pede para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Então vamos pedir que Ele nos dê esse entendimento para a gente ver qual que é esse plano que Ele tem para a gente, tá? Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu peço que todos vocês vão repetindo comigo, tá bom? Senhor meu Deus, diante de vós coloco a minha vida, a minha vontade, a minha missão de catequista e catequizando. Confio que nada aconteça sem vosso consentimento e que nada se faça sem o vosso conhecimento. Obrigado, Senhor, por estar ao meu lado sempre. Amém. Então vamos ver o que nosso bom Deus faz hoje pra gente, né? Deus colocou tudo pra gente, Ele criou tudo. E nesse tudo que Ele criou, Ele já tinha esse plano pra gente, né? Nessa missão de confiar tudo pra gente. Então, o objetivo é reconhecer que Deus tem esse plano para a nossa vida. E com a sua divina providência, Ele cuida para que sejamos felizes, vivendo em comunhão com Ele e entre nós, tá? Entre nós quem? Nossa família, nossos amigos, no grupo de catequese, no grupo da escola, enfim, tudo isso. Esse objetivo é dele, que a gente reconheça e tenha esse discernimento. No nosso encontro, Deus vai agir e vai falar e vamos perceber que Deus nos ama muito. Ele tem um plano para cada um, para todos nós, e Ele deseja que nós sejamos muito felizes. E para nós não preocuparmos com as coisas do mundo. O que é essas coisas do mundo? É a roupa, a comida, um trabalho, um salário melhor. Para vocês entenderem, quando o papai e a mamãe dão um brinquedo, sempre você olha, nossa, mas meu amiguinho tem um brinquedo melhor, meu amiguinho foi passear. Não é para você preocupar com isso. Porque o que você ganhou ali, o que você conseguiu, é teu, é Deus que deu. Ele viu que você precisava daquilo ali, tá bom? Então você não pode ficar vendo do outro, tá bom? E para gente confiar nele. Por que confiar nele? Confiar em Deus, por quê? Porque Ele nos ama, né? E Ele é a nossa proteção. Ele nos prepara tudo para a gente ser feliz. Então, quando a gente já está pensando alguma coisa, Deus já colocou ali na gente que a gente é para ser feliz com o que Ele está desejando que você tenha ali, tá bom? Deus preparou tudo que existe no mundo
desde a sua origem, porque nos quer ver feliz. É na Sagrada Escritura que encontramos o plano de amor de Deus para a humanidade revelado em Jesus. Certo? O que Deus nos revela? Nós vamos ver isso na Bíblia agora, no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 a 29. O que ele vai revelar que a gente é? O porquê que a gente é nessa capacidade da vida. Então, com a nossa Bíblia na mão, espero que todo mundo esteja aí. Então, todo mundo procura, até que eu faça a oraçãozinha aqui para a gente ouvir a Santa Palavra, né, do Evangelho, que hoje é o Evangelho de São Mateus, né, que temos os 4 livros na Bíblia, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então, no capítulo 6, versículo 25 ao 29. Então, a gente vai ficar em silêncio, com a cabeça baixinha, todo mundo pedindo para Deus, né, para a gente compreender o que Ele quer falar com a gente. Então, a gente vai fechar os olhinhos, vai prestar atenção e vou rezando junto comigo. Meu Senhor, meu Pai, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e faça conhecê-la, que eu a ame e faça a amar. Amém. Vamos agora para a nossa Santa Palavra? Então lá, Mateus capítulo 6, de 25 a 29. Portanto, eis que eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que alimento, e o corpo não é mais do que vestes. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, gente? Vocês viram que coisa linda? Né? O que Deus nos fala, né? Então, eu só vou mostrar aqui para vocês, né, o desenho do livro aqui do nosso tema, só para vocês terem uma noção, aí eu vou explicar para vocês verem. Vocês estão vendo que aqui tem uns passos, e aqui tem outros, e aqui tem um coração, tá? Eu vou ler só o texto que está aqui em volta e já volto explicando o que significa isso aqui para você, tá? O que está escrito aqui é no versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, com o comereis, com o que vestireis, nem com o corpo que vestireis, tá? É no Mateus 6, o versículo 25, tá? Então aqui, esse verdinho, às vezes não vai dar para vocês ler. É nos caminhos difíceis. Está escrito aqui, nos caminhos difíceis. Então você está andando aqui sozinho nos caminhos difíceis.
E o roxinho, você está sem direção. Aqui ainda você está em círculo, né? E aqui você está sem direção. É sem ter caminho. E aqui esse coração fechado já é o nosso bom Deus, né? É Deus já junto com a gente. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então, todo esse trajetório que você tiver, se você já tiver na função que Deus te colocou, porque Ele te ama, você vai fechar todo o teu caminho. Você vai viver no amor de Deus. Certo? Então, o que a palavra nos diz? Portanto, eis que eu vos digo, não preocupeis com vossa vida. Porque Deus já sabe o que vai acontecer com a nossa vida. E o que a gente está aprendendo aqui desde o começo? Que Ele deixou tudo para a gente ir cuidando. Então, a gente vai cuidando tudo com amor, com carinho, com atenção, com as nossas belas atitudes, né? Não é isso que a gente vem falando sempre dos primeiros encontros? Porque ó, Deus está respondendo para a gente, que Ele está cuidando da gente. Então não precisa a gente sair desse caminho. Olhai não mais que as vestes. Não adianta você querer sair com a roupa mais bonita, mas dentro do seu coração, você xingar todo mundo, você não ajudar, você brigar. Tá bom? Então não adianta ser bela aqui por fora para aparecer para os outros. Você tem que ter até uma simples roupa mesmo, mas ter o coração puro, tá? Ser de bom coração para todo mundo. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar o covado durante a sua vida? Ninguém. Se você não tiver Deus, você não vai fazer isso. Mas se você tiver com Deus, você vai sempre acrescentando. Porque daí você vai tendo coisas boas e vai sempre tendo boas atitudes para continuar. Aí, e por vós que inquieteis, considerai como os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E se os lírios são flores, né? Vamos falar de uma rosa que todo mundo conhece, né? Se a rosa tivesse que ir lá abrir a torneira, colocar água nela para sobreviver, ela não teria que ter uma mão e um pé? Não, né? Então Deus deixou quem para cuidar dela? Nós que fazemos isso, né? E quando Ele manda a santa chuva também, a chuva molha tudo ali e as flores ficam até mais alegres, né? Porque tem vezes que ela tá lá murchinha, caidinha, a gente vai lá, rega ela, coloca um adubo e ela fica feliz. Vocês compreenderam? Então, se a gente veja um irmão também desanimado, triste, às vezes ele quer brigar ou quer bater em alguém que maltratou ele, se a gente for lá e der um conselho para ele, não faz isso. Reza para ele, pede perdão a Deus em nome dele, para que ele seja uma pessoa boa, que ele não faça mais isso. Então você vai estar enchendo o seu caminho, o seu coração de amor, como Deus quer, tá bom? Então vamos prosseguindo. Deus nos ama, tanto que tem um plano para cada um de nós. Ele quer que a nossa felicidade, e mesmo quando nos afastando, Ele continua a realizar este seu plano, tá? É que nem eu falei, mesmo que ele esteja brigado, Ele sempre vai iluminar alguém para ir lá cuidar daquela pessoa. Então Ele está cuidando, Ele não excluiu aquela pessoa. E às vezes a gente exclui, né? Então não pode. Vocês viram na aula anterior que a gente tinha que acolher todo mundo, que nem foi falado, do índio, do mendigo. Então a gente tem que fazer esse papel, porque Deus está pedindo para a gente. É esse plano de Deus, né? Por nós, vamos fazer a Ele, nesta oração, nosso compromisso de agradecimento, né? Então tem uma oraçãozinha, já eu vou ler, né? Que vai ser o nosso agradecimento. Só que a gente precisa compreender sempre
que para a gente ter esse amor e ajudar os outros, a gente precisa de sempre estar orando. Por isso que eu falei dessa oração. Então, se alguém magoou, você catequizando, papai e mamãe, então não xingar, não brincar, fazer uma oração de agradecimento, pedir o discernimento a Deus para a gente ver o que a gente pode fazer, porque Deus vai iluminar e vai falar no nosso coração o que vai fazer. Então essa oraçãozinha aqui é assim, ó: Senhor, nosso Deus, nós agradecemos o vosso cuidado para conosco e vossa presença ao nosso lado e em todos os momentos. Agradecemos também porque a vossa vontade é que sejamos felizes. Ajudai-nos, Senhor, a entender vossos planos para a nossa vida. Amém. Para a gente entender esse plano, para a gente confiar nessa providência de Deus, a gente tem que ter bastante oração e bastante fé. Vocês sabem o que significa confiar? Confiar é acreditar, ter fé e ter esperança em alguém, tá? E a providência divina? A providência divina é a maneira pela qual Deus cuida da gente. Ele cuida dando sabedoria, amor para todo mundo, para todas as criaturas. Então é essa providência que ele dá. Então ele não deixa ninguém fora dessa providência, ele coloca todo mundo junto ali, porque é para todo mundo, já que ele criou todo mundo, então ele tem que dar esse discernimento, tá bom? Nós não podemos aceitar os caminhos errados, que ajudam a desviar de Deus. Tem bastante, né? É que nem eu já falei, as briguinhas, né? Aí começa uma coisa, tem as bebidas, as drogas, os palavrões. Então isso, se você fica falando ou vai atrás dessas coisas, cada dia ele vai te prejudicando mais. Então você vai se afastando desse amor de Deus. E Deus não quer isso da gente, não. Ele quer que a gente seja de coração puro para ter esse amor, certo? Nós não precisamos, ficar mendigando esse amor de Deus. Sabe por quê? Mendigar é pedir, né? Oh, Deus me ama, Deus me ama. Não, a gente não precisa ficar mendigando isso. Por quê? Pois esse amor a gente já tem. Esse amor de Deus, ele derrama todo dia sobre nós. E mais ainda, ele fez aquele sacrifício lá na cruz por amor a nós. Ele perdoou todos os nossos pecados, certo? Deus é construtor de tudo. Ele é quem sustenta toda a criação segundo a sua vontade. É Ele que nos conduz, porque é o nosso bem e tem um plano para nos fazer felizes. Mas precisamos ter as atitudes que nos ajudam a ser felizes. Viver melhor. Temos que fazer a nossa parte, certo? Deus deu tudo, mas não está mastigadinho ali. Ele fala, o teu dia é assim, mas daí você sabe que tem isso, tem aquilo outro. Então quer dizer, você tem que ir realizar aquelas coisas tudo na sequência, mas com muito amor. Sem esquecer que Deus está conduzindo. Cada passo que a gente vai fazendo, Ele está conduzindo a gente. Porque Ele sabe cada coisa que é melhor para a gente. Às vezes a gente fala assim, não, vou fazer isso agora. Daí de repente você fala assim, nossa, mas não deu certo de fazer isso. Porque não era aquilo que Deus tinha planejado para você. Ele colocou você em outro caminho, que você tinha que percorrer aquele outro caminho primeiro, para depois chegar onde você precisava chegar. Então, nesse sentido, a gente tem que confiar inteiramente nele e nessas providências dele, tá bom? Em toda
parte, vemos sinais e ação de Deus cuidando de nós. E tudo que é necessário à nossa vida. O ar, a água, o sol, a família, as plantas, os alimentos. Tudo isso é um sinal de Deus, tá? Porque quando a gente começa a falar, que a gente está falando nos desmatamentos, a gente não viu que Deus está ficando triste? Mas isso vai fazer mal para a gente, né? Então, Ele deixou para a gente cuidar com amor. Então, vamos cuidar lá com amor, que a gente vai ter, porque Ele deixou isso daqui para a gente. Ele deixou esse ar, essa água, né? Então, a gente vai ter que cuidar. No Evangelho de hoje, Ele pede para nós confiar, né? Que a gente tem que confiar em Deus. Dá importância no que Ele está falando. Nesses obstáculos que a gente tem que passar, que a gente se apresente, né, na nossa vida e não dá espaço para as lamentações. Então a gente tem que passar por esses obstáculos e não é ficar lamentando, murmurando, reclamando, né? Então a gente tem que fazer isso, porque assim que Deus coloca para a gente fazer o que é de concreto, o que é certo, e daí nisso a gente vai conseguir, vai ter mais união, mais amor. Então o que tem tudo isso para a gente? Para a gente ter essa paz, essa alegria, né? E esse texto nos diz tudo isso. E Deus não está esperando lá de braço cruzado. Ele está agindo. Ele tá mexendo com os palitinhos lá. Não, fulano não fez isso hoje, mas eu vou dar um puxãozinho de orelha nele para ele voltar aquele caminho, consertar que ele tem que passar por aquele obstáculo, tá? Então ele não vai ficar esperando de braços abertos. E não é que a gente vai ficar ali, erguer o braço, Deus, manda aí, manda aí, manda aí. Não. Ele não vai ficar de braço cruzado, mas também não vai deixar que a gente fique lá, Deus, dá aí pra mim? Dá, Deus. Não. Então a gente tem que passar pelos os obstáculos, né, de tudo e ver o que Deus está pedindo pra gente. Que cada um tem que ter o seu discernimento, cada um tem o seu plano. Que o meu plano da minha vida não é igual de você mamãe, de você catequizando, de você papai, titia, vovó. Cada um tem uma coisa para se fazer, mas ajuntando todo mundo no amor de Deus, para que sejamos felizes, para a gente ter uma vida melhor e que tudo seja correto e se concretize com a paz de Deus, do jeito que Ele quer. Certo? Vamos passar para os nossos compromissos? Vocês compreenderam o que é a nossa vida de hoje, né? O que a gente tem que fazer. Então, eu vou passar os compromissos, depois eu tiro a fotinha, né? E mando para vocês fazerem, tá? Então, o nosso tema de hoje, Deus tem um plano para nos fazer felizes, tá? Escrever um versículo para a sua vida. Só que eu quero que vocês escolham no texto aqui, né? No capítulo 6, de 25 a 29, o 25, 26, o 27, o 28 ou o 29 e escreve aqui esse versículo para você, tá bom? O que você sentiu, o que você achou daquele versículo ali? Você escreve. E se quiser cumprimentar, falar assim, nossa, eu achei lindo, porque Deus está me amando e quer que eu faça isso, tá bom? Essa é a primeira perguntinha. A segunda perguntinha tá assim: Deus cuida de você, da sua família, de seus amigos. Você sabe dizer como? Como que Deus cuida? Eu falei no nosso encontro. Deus está cuidando da gente de várias formas, né? Então vamos ver, vamos olhar o texto,
a live de novo, né? E prestar atenção. Que Ele cuida da gente com muito amor, carinho, atenção. Ele dá tudo que a gente precisa. Mas será que a gente está retribuindo? Então vamos lá. A terceira pergunta. Para você, o que é confiar totalmente em alguém? Como mostrar essa confiança? Você confia no papai, na mamãe, no amigo? Se você confia, porque existe muito amor, né? Muita união. Então, vocês, através dessa reflexão, vocês vejam a live, que tem mais coisinhas que podem ser postas, tá bom? Jesus mostra qual deve ser nossa atitude na vida. Procure na Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Escreva esse versículo, tá? Então, é só para vocês abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 6, e ler esse versículo 33 e copiar ele nessa respostinha, tá? Que ela vai estar complementando você. Ela vai estar resumindo tudo que a gente estudou aqui, tá bom? Então, eu espero que todos respondam já a semana, durante essa semana, porque a quinta-feira não tem live mais, a gente vai estar de férias. Voltamos na primeira semana de agosto, na primeira quinta, que vai ser acho que dia 5 ou dia 6 de agosto, daí a gente retorna. Só que eu quero pedir um favorzinho pro papai, pra mamãe, pro catequizando. Responda os compromissos, que tem criança que ainda não respondeu, uns 2, 3 compromissos, e vai ter mais esse de hoje, né? Então, que responda todos e mandem para as suas catequistas até terça ou quarta-feira. Que daí, a partir de quarta, quinta-feira, vocês estão de férias. Então, vocês têm até quarta-feira para responder todos esses compromissos, tá? E os papais que não assinaram as fichas, que hoje a gente está aqui esperando até as 7, venham correndinho para cá e assinem, né, as fichas. E quem não puder vir hoje, procure as suas catequistas nas casas. Quem não souber o endereço, pode passar na paróquia ou ligue para a catequista, né, que daí tá no grupo, e pergunte o endereço e vai preencher a ficha, porque nós temos que entregar essas fichas até dia 15 de julho. Tá bom? Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que a gente conseguiu fazer esse semestre, né? Concluir nossa catequese, graças a Deus, graças a vocês. Então, Deus está permitindo isso. Então, está sendo esse propósito dele. Por que eu vou atropelar, né? Então, a gente vai seguindo conforme Deus vai anunciando os nossos passos, tá bom? Então, vamos encerrar. Tem uma oração de bênção aqui, né? Que eu vou fazer para vocês no final do nosso livrinho. Boas férias e bom retorno de novo, tá? E cada um com os compromissos com as catequistas, tá? Outra coisinha, tá tendo missa no sábado à noite, no domingo de manhã e domingo à noite. Tem criança que não veio nas missas ainda. Então, vamos começar a participar das Santas Missas? A gente também precisa ouvir a palavra de Deus e se abastecer dela. Papai e mamãe que já comungam, tem que se confessar e comungar, tá bom? E trazer os filhos para a igreja, porque vocês no ano que vem vão estudar para receber o sacramento da primeira comunhão, né? Então, vamos começar a participar? Fazer esse compromisso, esse passinho de amor, tá? Então, vamos fazer a nossa oração para encerrar nossa catequese de hoje. E eu desejo a vocês, em nome de todas as catequistas, uma feliz férias, tá? Senhor, Deus Criador, nós vos agradecemos
porque conduzis nossa vida pelos nossos caminhos, para que sejamos felizes conforme a sua vontade. Obrigado, porque a todos tratais com bondade, porque tudo é vosso. Senhor, amigo da vida. O Senhor nos conduza sempre por bons caminhos. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boas férias. Tchau, tchau. Até o próximo encontro na primeira semana de agosto. Boa noite.